Livro de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, do 1 em diante, diz assim. E eu quero falar falamos há 2 domingos atrás sobre esse tema, eu vou voltar nesse tema. Muito propício porque tem a ver com o que a gente tem vivido nesse tempo. A gente tem vivido dias bem esquisitos, né? Dias de lamentações. Diz assim o texto: eu sou homem. Eu quero que você perceba como é que está a alma desse grande homem de Deus, desse grande profeta de Deus. Eu quero que você tente perceber, né? Tente ler a meta-história. Por trás de toda a história há uma meta-história. Por trás de uma criança hiperativa e explosiva pode ter um histórico familiar difícil. Por trás de um homem muito medroso, muito choroso, pode ter um histórico de vida que machucou demais. Por trás de uma mulher muito insegura, que começa projetos e não termina, pode ter marcas de arranhões que lhe fizeram ao decorrer de sua história. Então, quando a gente olha para um ser humano, a gente não conhece a história por detrás do ser humano. Quando a gente que pastoreia, que lida com as dores humanas, com as histórias humanas, com a vida, que não é uma reta, a vida é completamente sinuosa. Quem dera que a vida fosse perfeita, quem dera que a vida não tivesse percalços, quem dera que a vida não tivesse dores, situações ruins para enfrentar, traumas externos e dores internas para enfrentar. Quem dera que tudo fosse mil maravilhas, mas não é. Na vida real as coisas são diferentes. E quando a gente olha para a vida desse homem, grande homem de Deus chamado Jeremias, em profecia, o seu livro tem mais de 50 capítulos, escreveu 2 livros, e quando a gente olha para esse livro, e quando a gente olha especificamente para esses 3 primeiros capítulos, especificamente até o versículo 20 do capítulo 3, a gente consegue perceber como é que está a alma desse homem, como é que estão as emoções, como é que está o sentimento, como é que ele está desequilibrado, como é que ele está desnorteado, como é que ele está sem direção, como é que ele está frustrado, machucado, choroso, dolorido, ferido, preterido. Você consegue ver um homem de Deus, incrível, que disse sim para Deus, e que Deus falou: cara, você não é uma criança, eu vou te usar de uma forma poderosa. A gente vê que até aqueles que Deus ama, aqueles que Deus chama, aqueles que Deus nomeia, aqueles que Deus encarrega de uma missão, passam por dias difíceis e passam por problemas interiores. E essa história de que homem de Deus não tem essas coisas, que Jesus é meu psicólogo, que se eu meu pastor nada me faltará, e você sai triunfante e não aceita passar por dias ruins, é muito ruim para a alma, porque você abre mão da sua humanidade. Somos seres humanos. Então esse texto fala, é incrível, porque fala do ser humano Jeremias, que é o que mais se parece comigo. O ser humano Jesus, que fala: Deus, se possível, passa de mim. É o que mais se parece comigo. O Pedro que fala: não te conheço, Jesus, e foge, e nega. Cara, esse é o Pedro que mais parece comigo. Você pega Pedro e Paulo. O Paulo é aquele apóstolo que o cabelo era todo penteadinho, com gel. Podia dar o vento que fosse, porque devia ter uma linha de divisória aqui no cabelo, irmão, todo coladinho com gel ultra high, todo certinho, não casou para poder não ter problema no ministério, para se dedicar totalmente a Deus, o cara todo certinho. Do outro lado você tem um Pedro todo descabelado, com mão cheia de calo, todo errado, falava errado, não tinha instrução. E Deus escolhe tanto um quanto o outro, e tanto um quanto o outro tiveram os seus problemas, tiveram as suas dores. E o Pedro que parece comigo é o que nega Jesus. O Jeremias que parece comigo não é o de Jeremias do capítulo 6, nem de Jeremias do capítulo 13. Talvez o Jeremias do capítulo 18, que estava quebrado, teve que ir para a casa de Deus para ser restaurado. Mas o que mais parece comigo é o Jeremias do capítulo 3 de Lamentações, é o que está mal. E ele escreve assim, perceba comigo como está a alma desse homem. Eu sou homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Está falando de Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim,
ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não me posso escapar. Atou-me apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Olha como ele está se sentindo. Deus me abandonou. Cara, tudo que eu tentei deu errado. A culpa é no fundo é dele. Por que ele não me abençoou? Por que ele não me visitou? Por que ele me cercou? Por que ele me atacou? Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Ele brincou de tiro ao alvo e eu era o alvo. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Deus o fez apregoador do arrependimento e o povo não se arrependeu. A gente vai falar sobre isso. Tornei-me um objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. É uma linguagem metafórica, tá? É uma metáfora. A vida se tornou amarga. Ele não consegue ter prazer, porque as coisas que ele tentou deram erradas. 15? 16. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Memórias que causam dor, memórias que trazidas para o hoje geram desesperança e dor. Até o 20 é isso. Aí o 21 ele começa. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vamos até o 30. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir. Engula a desonra. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra projetada no telão. Te pedimos que tu fales conosco nessa noite. Tu trouxeste teu povo aqui, Senhor, e o teu povo veio com o único intuito de ouvir a tua voz. Então,
que não saia frustrado daqui o teu povo. Que teu filho que veio na expectativa de te ouvir, possa te ouvir, Deus. No meio da tua palavra, no meio da exposição da tua palavra. Que de alguma forma tu possas, Senhor, fazer com que a tua mensagem chegue ao coração do teu povo, do teu filho. Tu possas falar com teu filho, Senhor, com a tua filha. Tu trouxeste aqui nessa noite. Oh Deus, me usa só como um instrumento, uma setinha apontando para ti. Exalta o teu nome mais uma vez. Nós te agradeceremos, como a gente sempre faz. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Semana passada falamos do Salmo 126. Do aparecimento do primeiro grande império mundial debaixo das mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Falamos das 3 entradas, das 3 invasões que ele faz depois da vitória da batalha de Carquemes. Quando ele vence o faraó Neco no Egito, ele sobe e ele vem com força, com vigor, com ânimo, e vem com tudo para entrar, invadir e destruir Jerusalém. Algumas décadas antes, Deus tinha levantado o profeta Jeremias e dito a ele: aviso o meu povo para se arrepender dos seus maus caminhos, para se voltar para mim. Eu abençoei muito meu povo na época de Davi, de Salomão, de forma que o meu povo mora nas suas próprias casas, tem suas próprias propriedades, tem os seus negócios, eles estão fartos, eles estão plenos, eles não carecem, não perecem, não carecem de nada, mas eles se esqueceram de mim. Se esqueceram da minha aliança, estão longe de mim. Jeremias, eu te levanto para que você seja um atalaia, para que você seja uma voz para essa geração, para que através da sua voz eles possam ouvir a minha voz e que eles possam voltar-se para mim, porque eles estão longe de mim. E Jeremias é levantado como esse instrumento, como essa boca de Deus, né? Os profetas na antiguidade, como a revelação da palavra não tinha se fechado, o cânon da Bíblia não tinha se fechado, os 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento ainda não tinham se fechado, porque isso só aconteceu depois do ano 300, o Concílio de Trento, o Concílio de Nicéia. Até então, a palavra vinha sendo revelada, e você percebe que no Antigo Testamento os profetas usavam muito a expressão, assim diz o Senhor. Por quê? Porque a palavra da profecia ainda não tinha se completado, então Deus se dava a conhecer através do assim diz o Senhor. No Novo Testamento você vai ver muito menos essas expressões. No máximo você vai ler expressões do tipo, assim diz o Espírito Santo. Você vai ver o profeta Ágabo e alguns outros no Novo Testamento dizendo isso. Mas não se dizia mais o que se dizia no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Não. Você vai ver, por exemplo, Mateus dizendo no seu evangelho, muitas vezes, porque assim está escrito. Por quê? Porque a palavra estava se fechando, a revelação estava se fechando. Então, naquela época, a revelação não tinha se fechado. Deus usava profetas para que fossem porta-vozes de sua vontade, fossem instrumentos, fossem boca de Deus na terra. Então, ele levantava homens e ele colocava ideia no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, e esses homens inspirados por Deus eram usados como instrumentos de anunciação da vontade de Deus para o povo. E os 4 profetas maiores, Isaías, Zacarias, Daniel, Ezequiel e Jeremias, está nesse bolo, porque a sua profecia tem mais de 50 capítulos. É levantado nesse tempo difícil, nesse período pré-cativeiro e no meio do cativeiro também, porque Jeremias é o homem que vê o povo ir para o cativeiro. Ele é levantado e por muitos anos, mais de década, ele se levanta nas praças públicas, nas portas dos kibbutz, das sinagogas, na porta do templo, e ele é usado para profetizar e dizer, voltem-se para Deus. E Deus usa esse tipo de gente em todo o tempo. Já falamos aqui de um homem aqui em Nova Iguaçu, que andava num Fiat 147, para lá e para cá, todo adesivado, escrito, Jesus Cristo voltará. Quantos lembram desse cara aqui? Voltará, voltará, Jesus Cristo, para cima e para baixo. Foi a vida dele, um ser completamente excêntrico com a mensagem do céu. Para muitos de nós era motivo apenas de escárnio, mas muitos ouviram a voz dele e ouviram a voz de Deus. E Deus, desculpem, Deus levanta quem quer, irmãos, usa quem quer. Deus usa homens cultos, usa homens incultos. Deus usa os Paulos e os Pedros. Deus usa gente diferente para falar com gente diferente. Tem várias igrejas de várias formas, com várias liturgias, todas falando do amor de Jesus. Nossa cidade tem muitas igrejas, irmãos, igrejas grandes.
que não são melhores nem piores do que a nossa igreja, são mais uma igreja falando de Jesus. Aí você visita e fala: pastor, não me sinto bem lá. Aquela igreja deixa de ser de Deus porque você não se sente bem? Não, aquela igreja foi levantada por um público, por pessoas que vão ouvir e entender a mensagem daquela forma. E Deus abre diversas igrejas com o mesmo fundamento de Jesus ser o Senhor e centro da igreja, mas com linguagens diferentes, para atingir pessoas de formas diferentes. Então, em cada tempo, Deus levanta gente com características diferentes. Levantou o João Batista, levantou o Mateus, cobrador de impostos, que era um dos únicos letrados dos discípulos. Levantou o Pedro, o Tiago e o João, que eram pescadores. Levantou gente diferente, em épocas diferentes, para que ele pudesse fazer com que sua mensagem chegasse onde quer que fosse, aos quatro cantos. Na época de Jeremias, Deus o levanta e fala, e vai lá e fala para o meu povo. E Jeremias vai, e na porta do templo ele pregava, e nas praças ele anunciava: arrependam-se, voltem-se para Deus. As coisas estão bem, mas vocês estão tão longe dele, voltem-se para ele, porque senão vai vir alguém como instrumento do juízo dele, vai invadir essa cidade, vai acabar com a nossa liberdade, vai destruir os nossos sonhos, e vai acabar não só com isso, mas também com a nossa etnia, com a nossa forma de ser, com a nossa nação. E ele falava isso em praça pública, e todos zombavam do Jeremias, e riam, e faziam sátira, e faziam ironia, e faziam canções: lá vem um maluco. Da mesma forma que foi com João Batista, da mesma forma que foi com Noé, da mesma forma que foi com os apóstolos. Esse é o Jeremias que é levantado e que por anos a fio prega. Irmãos, nenhuma pessoa se converte. O cara prega 40 anos, nenhuma pessoa se converte. Ele experimenta o que é a frustração e o fracasso e a falência humana. Isso entra de tal forma em sua alma que quando chega o dia do juízo, quando Nabucodonosor vem, nós estudamos aqui no domingo passado, em 3 levas, 609 a.C., 598 a.C., 587 antes de Cristo. Em 3 levas, Nabucodonosor invade Jerusalém. Primeiro levam os melhores, Anata, os mais sábios, os mais estudados, e aí vai Daniel e Ezequiel junto na primeira leva, e depois ele vai uma segunda vez, e eles fazem uma revolta. Na terceira ele vem e destrói o templo, destrói as portas da cidade, destrói as muralhas, destrói o templo, leva os utensílios todos para a Babilônia, e Israel deixa de existir enquanto nação. E Jeremias, que tinha sido o cara que tinha sido usado por Deus para anunciar por anos que aquilo aconteceria, ele vê com os próprios olhos a catástrofe, a tragédia se estabelecer, e ele chora, e ele é sentado na entrada de Jerusalém, ele vê o inimigo vir e progredir e triunfar sobre o seu próprio povo, e ele vê o seu próprio povo ser levado escravizado para a Babilônia, e ele chora. E a sua alma é arrebentada e ferida. E aquilo marca: eu fracassei, eu fali, deu errado, eu perdi, eu levei o nocaute da vida, eu levei a pancada da vida, eu fracassei, eu sou um zero à esquerda. E ele sente isso na alma. E ele é tomado por esse sentimento de tal forma que ele escreve um livro, irmãos, chamado Lamentações. O que é lamentação? É o que nós vascaínos foi forte. Nós vascaínos, se bem que vascaínos tem a ver, mas é o que a gente vive, né? Se lamentando. Ele escreve um livro, cara. E sabe o que é pior? Deus deixa, está aqui no cânon da Bíblia, Lamentações de Jeremias, o livro das lamúrias, o livro das dores. A alma dele é tomada por esse sentimento, cara, de morte. Ano passado a gente perdeu lá de Floripa um pastor que tirou a própria vida, amigo do pastor Mateus e meu amigo também. Quando estive em Floripa, eu jantei com ele. E ano passado ele tirou a própria vida.
Foi muito difícil. 2007 e 2008, nos 2 anos, 2017 e 2018, 3 pessoas de nossa igreja tentaram suicídio e uma conseguiu. 2015, 2010, em 2000, era a cada 20 segundos uma pessoa tentava suicídio no mundo. Em 2010, o último censo, né? Teria um censo, 2020 não teve. Em 2010 era uma pessoa a cada 4 segundos no mundo. O Japão é um dos países onde mais pessoas tiram a própria vida. Da onde vem o suicídio? Da dor na alma não expressada, não resolvida, de uma tristeza profunda que nasce e domina. É a nossa ser-humanidade, desculpa aqui o neologismo, que às vezes fala alto. A dor é tão grande que o suicida ele pensa que acabando com a vida ele vai acabar com a dor, só que ele causa um problema muito maior, cara. Porque quem fica devastado. E o suicida normalmente, ou ele está muito doente, ou ele é muito egoísta, porque ele só pensa em si, ele não pensa nos que ficam. E aí que a gente vê um Jeremias assim, irmãos, totalmente tomado pelas dores, totalmente se sentindo um bosta, desculpa a expressão, cara. Você já se sentiu um M? É o Jeremias aqui, cara. Olha, leia as palavras dos versículos que a gente leu. E Deus brincou de tiro ao alvo comigo, eu sou o alvo, Deus mandou as flechas, me flechou no coração, botou pedrinha de areia no meu arroz. Sabe quando você come o arroz, que você está mastigando na vontade, você está com fome, aí você morde aquela pedrinha de areia, tal, você passa fome na hora, irmão. Ele fala, eu estava no meu caminho, Deus botou muro. Eu estava caminhando, Deus mandou uma ursa me pegar. Ele é meu adversário, ele está contra mim. Quando você olha para Deus e vê Deus como adversário, tem alguma coisa muito errada na tua alma. Olha o que Jeremias fala, ele me tirou a prosperidade. Sabe o que é você olhar para a vida e as coisas, pelo fato das coisas não terem dado certo, você falar, cara, só pode ser Deus que está contra mim, cara. Pergunto, Deus estava contra Jeremias ou não? Ou estava do lado dele? Me responda, estava contra ou estava a favor? Estava a favor, cara. Mas as circunstâncias todas diziam o contrário. E ele era ser humano. Aí ele está na luta. Talvez a maior luta com Jeremias não fosse com o povo, fosse a sua luta interior como ser humano, que é tomado por dores, que é tomado por choros, que se não se cuidar, se torna um ser autorreclamante continuamente. E a gente atende gente na igreja, a gente vem reclamando de um problema, a gente aconselha, passa 6 meses, a gente atende de novo, a pessoa começa a falar, ela volta no mesmo problema, na mesma pessoa que magoou ela há anos atrás. Essa semana o pastor Mateus falou comigo, pastor, atendi uma pessoa, ela reclamou de um fulano. Eu falei, cara, resolve isso, vai para aqui, para aqui, para aqui. Passou 3 meses, ela veio para conversar, eu falei com ela, você não vai falar de fulano, né? Não, então tá bom, começou a conversar, pastor. Quando passou meia hora, voltou a falar de fulano e botar a culpa da vida toda em fulano. Se a gente não vigiar, a gente roda esses scripts, a gente conjuga o passado o tempo inteiro. E esse homem está fadado a fracassar, irmãos. Se o texto que a gente leu terminasse no 20, seria a tragédia, a falência geral da vida de Jeremias. Volta lá no 20. Lembro-me bem disso tudo, que é de Deus me atacando, de eu falando, ninguém me ouvindo, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus deslizes, dos meus desacertos, das minhas falências, das minhas tragédias, das dores, de tudo ruim que eu vivi até hoje. Eu lembro disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. É como se eu tivesse morrido e esquecido de enterrar. O desânimo se toma conta de mim. E eu não tenho mais nenhum tipo de esperança, porque eu olho para o passado, é isso tudo que sinto e é isso que estou vivendo. E o cara está down, o cara está mal, o cara está depressivo, o cara está ferido, o cara está machucado. Se acabasse aqui, irmão, tragédia, a gente ia para casa hoje triste. Mas o texto fala que esse homem se cura, que a vida dele se transforma.
uma página é virada. E ele vence esse processo depressivo, esse processo de amargura, esse processo de dor. Ele vence, irmãos. Ele vence. E a vitória começa nos próximos versículos. Como é que Jeremias consegue vencer esses conflitos interiores? Como é que Jeremias conseguiu encarar isso tudo que ele estava vivendo? Um misto de emoções, um misto de angústias, de medos. Será que o povo de Deus vai ser escravizado para sempre? Será que eles vão morrer nesse cativeiro? Será que esse cativeiro não vai ter fim? Será que Deus vai se esquecer deles? O que vai ser da minha vida? Será que eu vou conseguir me levantar depois desse tombo? E agora o que vai ser? Há muitas questões. Como Jeremias fez para vencer o dia mau? Como Jeremias fez para vencer as emoções negativas? Como Jeremias fez para lutar contra esse Jeremias que está dentro dele, que só ele sabe que existe? Porque do lado de fora ninguém sabia os conflitos que ele vivia do lado de dentro. Porque do lado de fora ele estava muito bem vestido, muito bem arrumado, banho tomado, cabelinho penteado. Talvez aparência muito bem cuidada. Mas do lado de dentro está muito machucado, muito ferido, muito desanimado. Como é que ele fez para enfrentar isso tudo? E o texto nos diz e nos ensina. Do capítulo 1, versículo 1 até o 3, 20, irmãos, é ele reclamando. É ele botando para fora. E no final das contas Deus fala, não esconde esse livro não, pode publicar. Lamentações de Jeremias, 5 capítulos. E Deus deixou. E a Bíblia não esconde as nossas fraquezas. A Bíblia não esconde as fraquezas de Davi, os pecados de Davi. A Bíblia não esconde os erros de Pedro, de Tiago e de João. A Bíblia não esconde. E ele está tão mal que ele começa a falar e fala para o Baruque, escreve Baruque. O Baruque vai escrever. Baruque era o escriba, era o escritor, era aquele cara que escreveu o livro inteiro de Jeremias e depois escreveu Lamentações. Era o escritor que acompanhava Jeremias. E ele vai botando tudo para fora. E ele vai pegando todos os sentimentos que estavam amontoados no seu interior. E ele os vomita, desculpa aqui a expressão, irmão. E se torna um livro, e é publicado, e Deus não se escandaliza das nossas dores. Como é que ele vive esse processo depressivo, esse processo de angústia, de medo, de dor, do que vai ser do futuro, o que vai ser da minha vida? Como é que ele vence isso tudo? Em primeiro lugar, ele vence isso tudo expondo, botando para fora, expressando em palavras. E quando eu estou muito estressado, eu pego um papel em branco e escrevo tudo que está me estressando, irmão. É que é um exercício tão simples. Escreve tudo que está te estressando. Experimenta isso. Pastor, vai faltar papel, e pastor, vou gastar a caneta toda. Faz isso, irmão. Você está botando para fora. Você está convertendo em letras. E ele vai e fala, cara, 5 capítulos. É claro que a profecia dele tem 50, é 10% da profecia, mas ele bota para fora. E tem um Baruque para ouvir e para escrever. Tem um Baruque que ouve sem julgar e simplesmente anota. Pode falar que eu não vou te julgar. Em 2008 eu vi uma reportagem, 2008, ator muito conhecido chamado Fábio Assunção, numa luta pessoal contra alcoolismo e contra drogas, e uma coisa está encadeada na outra, e ele fala que depois de muito relutar, de muito se proteger, de muito se isolar, ele entende que tinha um problema que precisava enfrentar. Em 2008 ele vai pela primeira vez nos Alcoólicos Anônimos. Fábio Assunção. E ele vai disfarçado, de boné, óculos escuros, todo disfarçado. E lá ele chega e senta, e na roda, irmãos, tem os 12 passos, né? Só por hoje, essas coisas que funcionam, que começou com um cristão lá, anos 20, 12 passos, só por hoje, não tem que fazer pelo resto da vida, só tem que fazer hoje. Essas coisas tão simples e que funcionam, e são as que mais funcionam até hoje. E compartilhar, eu errei, eu caí, eu fracassei, eu dei mole, eu escorreguei, e falar a verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade.
diz a Bíblia. Ele fala que vai na esperança de abrir o coração, de esperança de assentar com gente que vivia as mesmas dores que ele, e ele vai, todo encabulado, e se assenta, e fala, e se alivia, e sente paz pela primeira vez em anos, de não ter o que esconder, de poder falar a verdade. Eu sou ser humano, eu sou fraco nessa área. E ele faz isso, irmãos, ele sente uma leveza na alma enorme, e ele sorri depois de muitos meses, e ele se levanta no fim da conversa, ele sai todo feliz pela porta, em direção ao carro. Irmãos, quando ele sai pela porta em direção ao carro, tinha um desgraçado, desculpa a expressão, irmão, um desgraçado de um paparazzi de um jornal desse do lado de fora para fotografar ele saindo do ar. E ele fica tão perplexo, ele não volta mais, cara. E ele tem uma decaída, e ele vai decaindo. E a gente sabe porque isso se tornou público. Gente para ajudar, ao mesmo tempo que tem gente para expor. Enquanto ele fala para gente que não julga, ele tem paz. Enquanto tem alguém disposto a julgar, expor o erro dele, ele já perdeu a paz. Ele sabe que essas dores a gente precisa expor. Irmãos, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e a gente tem desde 2005 pastoreando, 16 anos de pastorado, em dezembro. 15 anos, né, de ordenação. A gente foi ordenado em dezembro de 2006, mas a gente já pastoreava desde 2005. A gente casou e foi pastorear. Que coisa de maluco, irmão. Casou e foi pastorear. Muito doido que eu era, muito doido. Deus teve misericórdia de mim, irmão. De nós, né, amor? Misericórdia. E cuidando de um querido, igreja pequena, cuidando de um querido, problemas de dependência química, problemas de abrir o coração, a gente aconselhava e abrir o coração. E a família não sabia, e ele escondia com todas as forças. E eu falava, cara, enquanto você não tiver apoio em casa, vai ser muito difícil, cara. É muito difícil tentar segurar esse mundo, essa barra toda sozinho. Você precisa de apoio, cara. Pelo menos da esposa ou dos pais. Quanto mais você esconde, mais vontade dá. Quanto mais proibido for, mais vontade de fazer você vai ter. Não seria hora de abrir o coração, cara, e procurar ajuda, entender que isso é uma doença? Muita luta ele aceitou, chamou a família, conversei com a família. Foi um baque num primeiro momento, num segundo momento todos apoiaram. E ele que não ficava sóbrio há anos, depois que a família apoiou, ele se firmou. Já não tinha mais, é igual já falamos sobre isso, é igual um vulcão que você tampa ou tapa a borda, bota pedras, e você vai tapando, tudo vai se misturando, aquele magma, aquela lava, aquela força interior, que quanto mais você diz para a tua alma, não pode, é proibido, mais desejo você tem. Isso é a pior forma de lutar contra o pecado. E qual é a forma certa? Você aceitar que está aí à vontade. Paulo fala, além de que todos os apóstolos eu poderia confiar na minha carne, mas eu não confio, porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. Paulo fala isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Então ele reconhece que a maldade estava nele, mesmo depois de redimido por Cristo. Ainda tinha resquícios do velho homem que quer ressuscitar o tempo inteiro. E se a gente não aprender a lidar com isso, dizer não posso, isso vai gerar só mais vontade de fazer. Não, eu quero isso. Eu estou sentindo vontade de errar, estou sentindo vontade de pecar, estou sentindo vontade de fazer o que é errado. Quando a gente fala isso e aceita que essa é uma realidade em nós, a gente está muito mais pronto para enfrentá-la do que quando a gente nega. Aí esse querido, daquele momento que a família decidiu apoiar para frente, foi uma subida, algumas derrapadas, mas foi uma subida.
Por quê? Porque a família apoiou, porque ele entendeu que ele não era ET. Como é que a gente luta contra isso? Irmãos, abrindo o coração para alguém. Você está triste, você está ferido, você está com uma tristeza muito grande. Pelo amor de Jesus, conversa com alguém. Todos os membros da igreja têm o meu telefone pessoal. Eu já ouvi de alguns pastores: você é maluco, cara? Você não vai viver. Não, irmãos, se é membro da minha igreja, ele tem que ter acesso a mim, cara. Eles me respeitam, só me acionam quando realmente o bicho está pegando. Tornou membro, eu dou meu telefone pessoal, cara. E se você não tem, está errado, porque se tornou membro, eu dou meu telefone pessoal. Irmão, está muito mal? Me chama. Tem pastor Mateus, tem pastor Luciano, tem pastor Léo, tem pastora Márcia, tem pastora Simone. Apertou, não segura a onda sozinho. Não segura a onda sozinho. Tão bom ter um brother com quem você pode abrir o coração. Tão bom ter um Baruque, que é o cara que é o escriba de Jeremias. Ele abre o coração, ele fala tudo para o Baruque. Mal sabia ele que o Baruque estava escrevendo e que ia ficar para a posteridade. Ia chegar aos nossos ouvidos hoje, irmãos, quase 3.000 anos depois. A gente está vendo a alma de um cara que botou para fora e que se curou. Como é que você vence essa tristeza que você vive, que você esconde, essa dor interior que te faz paralisar? Irmãos, nesse tempo que a gente vive, muita gente tem abandonado a igreja por causa de tristeza, porque deu uma pirada por causa de pandemia. A gente vê isso nos times. Gente que antes servia com afinco, agora, não, esse mês eu não posso não, me tira da escala esse mês, me tira 2 meses aí da escala, por favor, não, me deixa fora, eu não estou bem não. Medo, angústia, deu uma desregulada com tudo que se viveu. Não estou julgando, dizendo que é errado não, porque todos nós fomos um pouquinho desregulados. Posso ouvir misericórdia? Se a gente não sofreu, nem não chorou, porque perdeu alguém próximo, algum amigo, a gente não é ser humano. Negar a dor é o mesmo uma pessoa que está com dor de dente e falar: não estou com dor de dente, em nome de Jesus eu não estou com dor de dente, não estou com dor de dente. Irmãos, ficar fazendo confissões positivas, autodeclarações, não vai tirar a dor de dente. Não, eu estou com dor de dente, eu preciso resolver a dor de dente. Agora sim, saiu da virtualidade e entrou na realidade, porque Deus só age na realidade, não age na virtualidade. Reconheça as tuas dores. Tá mal? Diga: estou mal, cara. Tá triste? Fala: pô, estou triste. Mãe, estou triste. Pai, estou triste. Vó, eu estou triste. Mas por que, filho? Não sei, eu só sei que eu estou. Isso, cara, bota para fora. Há meses guardando esse sentimento aí dentro que você não fala para ninguém, e ele só aumenta. Quanto mais você guardar, mais ele vai aumentar. E vai te levar a pensar, a fazer besteira. Não deixa chegar nesse nível. Abre a tua boca, fala com quem está perto, fala com quem você confia. Não fala com todo mundo, não bota no Facebook, mas fala com quem você confia. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Irmãos, eu estou pregando para uma igreja de gente. Estou pregando para gente, não estou pregando para aquele super, ultra, mega crentão, santão que não erra nunca, que só dá testemunho de vitória, que a vida é só vitória, que não tem nenhum tipo de derrota. De boa, esse é o padrão de igreja que eu não consigo entrar. E quando não era pastor, quando eu frequentava a igreja assim, eu falei: caraca, estou me sentindo pinto fora do ninho. Estou me sentindo peixe fora do aquário, porque aqui nessa igreja é só vitória, só glória, só tem vencedor e próspero, eu sou o único errado. O que eu estou fazendo aqui? Essa igreja não é para mim não, cara. Então, quando doer, você fala: ai, não se furte esse direito. Como é que vence essas dores? Responda a sua dor, conversando com alguém. Bom ter amigo, né, Débora? Bom ter umas parceiras assim que a gente abre o coração, fechamento. Bom ter alguém para abrir o coração. Então não guarda. Diga assim: eu preciso. Diga assim: eu preciso
abrir o meu coração para alguém que eu confio. De vez em quando você tem que fazer. É a chave da tua cura, cara. Qual a segunda coisa que Jeremias faz? Está lá nos versículos 22 e 23. No 20 ele está derrotado. Aí o 21 ele começa a virar uma chave. O 21 é o início da mudança. Parece que é outro Jeremias. Primeiro porque ele expôs. Ele botou tudo de podre para fora. E exauriu. Não tinha mais o que de ruim falar. Então já tinha botado tudo para fora. Aí no 21, como ele tinha acabado de se aliviar, de lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, de ir até aquele que o podia aliviar de suas cargas, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele foi a Deus, ele expôs para Deus, ele cuspiu, ele vomitou, e Deus não se escandalizou, porque Deus conhece o ser humano que ele mesmo fez. Então ele botou tudo para fora até o 20, 3 capítulos de lamentações, de lamúrias, de reclamações, de ladainhas e de dores expostas. Aí o 21 começa uma história diferente. Como é que ele começa a fazer? Ele expõe tudo, começa a se curar. Aí o 21 ele já começa a mudar a mente. Olha o 21. 21 diz assim: todavia, entretanto, porém, mas, não chegou ao fim, agora vai mudar. Agora muda a ideia. Eu vivi isso tudo. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Eu só lembrei do que me fez sofrer. Agora eu começo a me lembrar do que me pode dar esperança. Capacidade de esperar. Aí o 23 e 24. 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Misericórdia. O Deus é justo. Deus é um justo juiz. Jesus disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria, justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. O que é justiça? Punir os culpados e deixar livres os inocentes. O problema é que a gente é culpado. Então, se fala de justiça, a gente sempre quer justiça contra os nossos inimigos, mas contra nós a gente não quer justiça, porque se Deus vier com justiça contra nós, a gente está frito. E ele olha para Deus e ele não clama por justiça, porque se ele clamasse por justiça, ele estava frito. Então ele clama por misericórdia. Já explicamos aqui algumas vezes a diferença entre graça e misericórdia. Ele cita os dois. Graça, favor imerecido, disposição que manteve e mantém toda a criação, amor incondicional de Deus pelas suas criaturas, pelo ser humano. Deus nos ama incondicionalmente. Graça, Deus nos dá o que nós não merecemos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. De onde vem a nossa salvação? Da graça. Deus, um favor imerecido de Deus. A gente crê no sacrifício de Jesus e a gente é salvo. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. Graça, Deus me dá o que eu não mereço. Misericórdia, Deus não dar o que eu mereço. Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e depois que Adão pecou e caiu, e toda a raça humana caiu junto, o chip do pecado foi programado em Adão e geneticamente foi transmitido para os seus filhos e netos e chegou até nós, de tal forma que a gente nasce com a programação do pecado dentro de nós e com as consequências desse também. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo, nenhum sequer. E diz em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então Deus, como justo juiz, vai olhar para a humanidade, se houver pecado, merece a morte. E todos pecaram, então todos vão conhecer a morte. Então Deus vai exercer a sua justiça como justo juiz, não vai deixar impune o culpado. E como salvar a humanidade se todos pecaram? Enviando um justo para pagar o preço pelos pecadores.
E na cruz, ele visita o justo com o pecado dos injustos. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani. Ele cita o Salmo 22, se não me engano. Deus meu, por que me desamparaste? Já me perguntaram, pastor, Deus desamparou Jesus mesmo? Ou foi só uma expressão metafórica? Foi só uma figura de linguagem? Deus desprezou e abandonou Jesus na cruz, porque ali não era o filho, ali era o pecador, recebendo o castigo de toda uma humanidade, de todas as gerações, em todas as épocas. A ira que se merece o Lázaro, que matou uma família inteira e que está fazendo um cerco lá em Goiânia, atrás do cara. Pastor, se esse homem se arrepender, se aceitar Jesus, tem salvação para ele? Irmãos, tem. Ele vai viver com as consequências dos seus erros, mas salvação, se ele se arrepender, tem. Mas como assim, pastor? Jesus morreu no lugar dele. Por que Jesus foi tão chicoteado, tão vilipendiado, teve os cabelos da barba arrancados, teve espinhos cravados na cabeça? Irmão, o couro cabeludo é um dos lugares mais sensíveis do corpo. Espinhos grandes de 12 centímetros encravados na cabeça. Costas lanhadas pelo chicote que tinha bolinhas de pontas de osso nas pontas. Aguentou o peso da cruz. Falamos sobre as 4 piores mortes. A cruz era a pior de todas. Tinha a morte por decapitação, que Paulo morreu decapitado, era morte rápida, não tinha sofrimento. Tinha o ser queimado nas fogueiras, que era uma morte lenta e dolorosa. Tinha o ser lançado às feras. E tinha a cruz. Dos 4 tipos de morte, o pior de todos era a cruz. Porque ele, com os pés transpassados e mãos transpassadas, ficava suportando o peso do próprio corpo. Então doía as costas, doía as pernas, doía os pés, sangrava até morrer. A morte terrível, a pior de todas. E além da dor, tinha a vergonha de ser a pior morte para os piores criminosos. Os piores criminosos. Barrabás era um assassino que tinha feito levantes e que tinha feito coisas terríveis. Então estava preparada a cruz para ele. Jesus morre na cruz que era destinada a Barrabás. Tinha o vexame de andar seminu pelas ruas, de ser alvo de pedras e de cuspe, e de escárnio, e de zombaria, e de flagelo, e de dor. A pior das mortes Jesus recebe. Por que a gente é alvo das misericórdias de Deus? Por que Deus não nos dá o que a gente merece? Por que a gente prega a graça, irmãos? Por causa da misericórdia. O que é misericórdia? Deus não dá o que a gente merece. Por que Deus não dá o que a gente merece? Por que a gente prega que Deus é amor e Deus é misericórdia hoje? Por que a nossa mensagem é da graça? Porque o juízo de Deus foi todo derramado em Jesus. Não sobrou gorjeta para você. Tudo que Deus tinha que fazer de justiça, Deus fez em Jesus na cruz. Não sobrou nada. Não, pastor, eu estou preocupado porque, cara, eu errei, eu estou mal. Eu sei, a gente erra, a gente se sente mal. Então eu estou pensando em deixar tudo porque eu estou me sentindo mal pelo que eu fiz. Eu acho que Deus está até me punindo por isso. Não, irmão, Deus já puniu Jesus. Não sobrou nada para você. Tem uma consciência que se acusa, uma autocondenação, a barreira da consciência. Mas se você olha para Ele e você pede perdão, a misericórdia te alcança. Ela se renova a cada manhã. O judeu cria que todo dia tinha que pedir perdão pelos seus erros. E isso acontecia pela manhã. E eles recebiam a misericórdia. Isso que Jeremias está dizendo. Segundo lugar, como é que a gente se livra desses sentimentos? Se lembrando das misericórdias. Deus é misericordioso. Deus olha para você com um olhar de misericórdia. Deus olha para você com misericórdia. Vou dizer de novo. Deus olha para você com misericórdia. Para de se culpar, cara. Alivia um pouco, cara. Nem Deus está te acusando das coisas que você está se acusando. Ele te perdoou e você ainda não se perdoou, cara. Ele te perdoou para que você aprendesse a perdoar os outros. Jesus na cruz, mão sendo furada. Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. Deixa o exemplo. Mas o perdão não fez bem para os caras, fez bem para Jesus, para a alma ficar leve.
Para a vida ir para o próximo estágio, o perdão é o bilhete, é a passagem que você paga para o próximo estágio da vida, senão você fica no passado. E o Jeremias fala de todo mundo que desprezou, que bateu, fala de Deus e fala de um passado terrível. Agora ele fala: lembro-me do que me pode dar esperança. Vou trazer memória coisas que dão esperança. A misericórdia de Deus me dá esperança, que Ele não vai me pagar segundo os meus erros, Ele vai me pagar segundo a graça. Ele me dá o que eu não mereço, Ele não me dá o que eu mereço. É por isso que Davi, depois de cometer um erro terrível, ele compõe o Salmo 51, onde ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas benignidades. Limpa-me, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria, porque ele se embrenhou no pecado de seus erros, e não ficou num ciclo vicioso. E agora ele está longe de Deus, agora ele está bloqueado de tudo. Ele vira para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia. O que é misericórdia? Não me dá o castigo que eu mereço, me dá graça. E Deus o perdoa, irmãos. Davi conhece o Deus de graça na época da lei, porque ele clama por misericórdia. As misericórdias, misericórdia, córdia de coração, misericórdia de miséria, coração, compaixão pela miséria alheia. A palavra quer dizer isso. Tem compaixão pelas minhas misérias, pelas minhas fraquezas, pelas minhas dores. Tem compaixão, Deus. E Deus tem. Segundo lugar, como é que ele vence esses sentimentos? Ele se lembra das misericórdias. Ele se lembra das misericórdias. Nas últimas 3 semanas, alguns pastores me ligaram, um falando: eu estou fracassado, eu me sinto um fracassado, as coisas não aconteceram como eu queria. Eu falei: mas qual tem sido a tua postura? Você tem feito o melhor que você pode? Sim, eu tenho feito o melhor que eu posso, mas o resultado não chega. Eu falei: cara, os resultados são com Deus. A gente não é responsável pelos nossos resultados, a gente é responsável por fazer o melhor que a gente pode. Resultado vai ser sempre consequência de trabalho sério, honesto. E esse resultado vem com o tempo, cara. Não fica se comparando com os outros. Faça o teu melhor, cara. Deus não te chamou para o sucesso. Deus te chamou para você fazer o teu melhor. Sucesso vai ser consequência. Sucesso é com Ele, sucesso é com o mundo. Você planta, você não sabe quando você vai colher. Você tem sido fiel a Deus? Tenho. Fiel à palavra? Tenho. Então, cara, por que você é um fracassado? 3 pastores, irmãos, nas últimas 2 semanas. Outro de longe: por que eu faço? Eu falei: meu irmão, vou te falar um negócio. Igreja pequena. Mas eu queria que a igreja crescesse, não sei o que, irmão. Vou te falar, a igreja crescer, vai crescer os problemas também, tá? Mas aqui, meu telefone é esse. Eu posso te aconselhar a não cometer os erros que eu cometi. Não tem uma fórmula. Quem faz a igreja crescer é Deus, não sou eu, cara. Eu tentei com as minhas capacidades por muitos anos, nunca aconteceu nada. Quando eu desisti, entreguei na mão dele, aconteceu. Então, assim, caraca, na obra de Deus, se for na força do braço, não vai, mano. Então, você quer um monte de coisa. Essas coisas todas que você quer, não tem como te dar. Mas eu posso te ajudar, te falando o que eu errei, o que eu acertei. Para isso, eu estou à tua disposição. Essas coisas aí que você quer, de relação, de ligar, de não sei o que, de igreja, vamos pegar o nome, a placa. Não, irmão, isso não serve para nada. Não é isso não, cara. É agradar o coração de Deus, é fazer o teu melhor. Acabou. Sirva as pessoas. Trate a igreja como se ela não fosse sua. Porque esse foi um dos grandes erros da minha vida por muitos anos. Quando eu devolvi a igreja para o dono, aí as coisas aconteceram. E o dono é Jesus, o dono da sua vida é Jesus, o dono do seu casamento é Jesus, o dono dos seus negócios é Jesus, o dono das suas emoções precisa ser Jesus. Segundo lugar, quando eu me lembro das misericórdias. Misericórdia, Deus não vai me dar o juízo que eu mereço. Cara, eu sou um vacilão. Sim. E agora? Vou sair da casa de Deus, vou para longe? Não, peraí, Deus não vai me dar o juízo que eu mereço. Ele já me deu o juízo em Jesus na cruz. Para mim só sobrou a graça dele. Então eu sei que Ele me ama com os meus erros. Então o meu esforço não é para fugir dele, é contra a minha carne, contra os meus erros.
e não contra Ele, porque eu sei que Ele me ama, Ele é um Pai de amor, que me aceita. Terceiro lugar, versículo 24. Aleluia. Digo a mim mesmo, caramba, o monólogo interior. De vez em quando minha esposa me pega falando sozinho. Algumas pessoas já me disseram que eu não sou muito normal, não. E eu sei, irmão. Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Enfiar os pés pelas mãos em algumas coisas. E às vezes eu estou falando comigo. O Márcio fala assim: você está bem, amor? Eu estou, me deixa aqui, você sabe que eu falo comigo, você sabe como é que eu sou. De vez em quando eu fico falando comigo mesmo. Digo a mim mesmo, eu não sou o único, Jeremias também. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. É olhar para a vida com a perspectiva de que existe um ator que transcende as nossas dimensões e as nossas realidades. Você tem o trabalho, você tem a tua vida, tem o estudo, tem o namoro, tem o casamento, tem os filhos, tem as responsabilidades, e tem o patrão, e tem o chefe, e tem as lutas, e tem as contas, e tem tudo isso que permeia o teu círculo, as fronteiras da tua vida individual. Você está diante dessas coisas todas, e se você tentar vivê-las todas sozinho, você se vê às vezes afundando como quem anda e se põe sobre areia movediça, você se vê afundando. Aí você lembra que tem um Deus que é Senhor do universo, o Criador do cosmos, o Criador da Via Láctea, do universo, desse sistema, do nosso sistema solar, da nossa galáxia, dos planetas, do planeta Terra, que fez o Sol, e fez a Lua, e movimento de translação e rotação, e fez o eixo de inclinação da Terra, num número de graus tão certo que se fosse 1 grau para cá ou 1 grau para lá, não existiria maré, não existiria vida. A perfeição da criação está exposta pelas obras criadas. Deus está exposto aí fora. Sai amanhã de manhã e olha para a montanha do vulcão. Diz para mim que Deus não existe. Olha para o azul do céu. Abre a janela, como hoje à tarde. Abre a janela do quarto. Deitei um pouco e ouvi. Cara, o BenTV pousou no meu muro, irmão. BenTV, BenTV. Eu falei, eu sei que tu sabe da minha vida, Senhor. BenTV, BenTV. Caraca, o BenTV está aqui do lado, cara. Parece que está cantando aqui dentro do quarto. Você consegue perceber Deus nas obras da criação dele, cara. Você olha para essas coisas todas, a perfeição do cosmos. Os sistemas macrocósmicos e os sistemas microcósmicos, o exterior, translação, rotação, Via Láctea, Sol, massa do Sol, a quantidade de calor que chega na Terra, as estrelas que estão tão distantes que se a gente fosse até onde elas estão na velocidade da luz, a maioria delas, quando nós chegássemos nelas, elas já não existiriam mais, porque já morreram. Nem luz própria tem, pois refletem a luz do Sol. Olha para o teu corpo, cara. Rim, fígado, pulmão, estômago, duodeno, intestino grosso, intestino delgado. Olha para o corpo, a capacidade de absorver nutrientes. Cara, muito complexo. Olha para a complexidade de uma folha no microscópio. Cara, é o mundo inteiro ali. A assinatura de Deus está em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Deus está presente. Viver uma vida apartado dele é possível, mas é muito mais difícil, porque quando você está afundando na areia movediça da vida, você não tem a quem clamar. O Jeremias, pode deixar no 24. O Jeremias, quando está afundando na areia movediça da vida, ele fala: eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém minha esperança. Eu consigo me relacionar com Deus, com o ser, de forma transcendental, de forma que vai além. Eu consigo trazer Deus para a minha vida e eu posso colocar nele a minha esperança, esperar,
Segundo o dicionário, o que é esperança? Esperança é confiança de que algo bom vai acontecer. De que a gente não está sozinho. De que, como diz o deísmo, que Deus criou e abandonou. Não, Deus não abandonou. Deus ainda intervém. Como é que Ele faz isso? Eu não sei. Mas eu sei que Ele faz de uma forma individual. E os maiores milagres acontecem na individualidade e de uma forma que só a gente saiba que é Deus. Como Pedro, o primeiro milagre foi pescaria. Depois de uma noite inteira sem pegar nada, Jesus vai lá e faz um milagre no trabalho dele e fala: cara, sai do meu barco, eu sou pecador, longe de mim. Eu conheço esse mar com a palma da minha mão, eu sabia que não tinha peixe. Esses peixes não são obra humana. Então os grandes milagres de Deus não são para fora, irmãos, não são aqueles que são alvo de testemunho, não, são aquilo quando a gente sabe que é Deus que está agindo, que está fazendo, na nossa individualidade, é coisa de Deus conosco. Alguma coisa mudou em Jeremias e agora ele sabe que ele pode colocar a confiança dele em Deus. O tempo passa e ele vê o Ciro ser levantado. Falamos sobre Ciro no domingo passado. Ser levantado anos mais tarde, quando se assenta no trono. O édito real de Isaías 44 e 45. Direi de Ciro: é meu pastor, meu ungido, fará tudo o que me apraz. Dirá a Jerusalém: seja restaurada. Dirá ao meu povo: sejam livres. E Ciro liberta o povo do cativeiro egípcio. Deus pega um persa e fala: é meu pastor, instrumento para mudar a vida dos meus. O Jeremias está velhinho, ele vê Ciro se assentar e Ciro libertar. Jeremias vê todo o fracasso, todas as dores que viveu na vida serem supridas e Deus restaurar o povo. Ele não morre sem ver isso. Eu quero te dizer, você não vai morrer antes de ver a mão de Deus agir de uma forma poderosa na tua vida. Talvez esses tenham sido dias de dores e de choros, e de lutas e de quedas, e de fracassos, e de falências, e de tragédias. Mas se você colocar a tua esperança nele, você vai ver um tempo novo de Deus. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Eu não vivo só para mim, tem um Deus ao qual eu sirvo. Porém nele é minha esperança. Ele coloca a esperança, e a esperança, como disse, é a confiança de que algo bom ainda vai acontecer. É a expectativa de cura para uma nação, de cura para uma situação impossível. E Deus age, e Deus muda, e Deus cura, porque o prazer é de Deus não haver o seu povo sofrer. O sofrimento serviu de aprendizado. Deus dá ordem, o povo é libertado, e eles voltam para Jerusalém, a vida volta a acontecer. Eu quero te dizer, meu irmão, esse tempo vai passar na tua vida. Deus vai se lembrar do teu nome, e Deus vai fazer algo diferente, vai fazer um mover para você viver coisas que você nunca viveu. Deus vai enxugar dos teus olhos as lágrimas, e Deus vai trazer um tempo novo de paz e de restauração que você nunca viveu. Ele sabe como está a tua alma, Ele sabe como você está se sentindo, e talvez uma palavra dessa, um tanto quanto dura, que fala de emoção, de dor interior, de angústia, de medo mesmo. Por que Deus dá uma palavra dessa? Porque Deus sabe que você vinha, cara. Deus sabe que você vinha. Deus sabe. Até porque não ia pregar isso. Vários esboços prontos aqui. Deus deu ali 5 minutos antes do culto. É isso aqui, ó. Deus sabe onde aperta as tuas angústias, o teu medo de perder. Coloca sobre Ele essa angústia, coloca nele a tua esperança, acima da força do teu próprio braço. Consagre os teus caminhos ao Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Começa a trazer Deus para dentro da sua vida. De manhã, a tua oração, a tua meditação da manhã, a tua visualização do dia. Acordou, você vai orar, você vai meditar na Bíblia, ou na oração você pode meditar, você vai visualizar as coisas boas acontecendo no dia, você vai trazer Deus. Deus, eu te entrego o meu dia. Deus, eu te entrego o meu trabalho. Deus, eu te entrego as relações. Eu te entrego esse meu ser que às vezes é explosivo, às vezes é incrédulo. Eu te entrego nesse momento. Você vai fazer isso.
Você vai pôr a tua esperança em Deus. Você tem um ser para quem transcender e se relacionar que é fora desse plano. E você pode lidar com ele. Terceira coisa que Jeremias faz para lidar com o momento que ele vivia de dor, de angústia, ele decide colocar a sua esperança em Deus. Primeira coisa que ele fez, ele expôs a sua dor para alguém. Segunda coisa que ele fez, ele se lembrou das misericórdias de Deus. Deus não quer puni-lo. Terceira coisa que ele fez, ele colocou sua esperança no Senhor. Quarta coisa, e estou terminando, versículo 30. 30 e 31 em diante. Ofereça o rosto a quem o quer ferir. Engula desonra. 31. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Vem a palavra do Evangelho, irmão. Agora é a parte mais difícil. Vem a palavra do Evangelho. Jesus diz: a lei dizia olho por olho, dente por dente. Te pranchou, traduzindo para a linguagem de hoje. Te pranchou, prancha, irmão. Te acertou, te deu um uppercut, deu um overhand, te deu um direto, devolva-lhe um cruzado. Olho por olho, dente por dente. Tomou uma fechada, joga o carro em cima, irmão. Pisou no teu pé, pisa de volta. Te xingou, xinga ele, xinga a mãe dele, xinga logo a avó. É isso que a lei diz. Paga na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Vai ser a terra dos caolhos e dos banguelas, porque você te acertou, você arranca um dente dele, ele te arranca um teu. Fica os dois sem dente, irmão. Mas se vingou. É isso aí que a lei manda. Então é assim que eu vou viver. Pisou no meu pé, eu devolvo. Essa é a filosofia da lei. Jesus disse: vejam o que a lei diz, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí ferrou, irmão. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Orai pelos que vos querem mal. Aí, irmão, acabou. Pensa naquele muquirana que te fez mal, sem causa. Vontade de esganar ele, não dá? O Evangelho fala para você orar por ele. Tenho vivido um tempo difícil no trabalho, problemas de transição, gente nova por cima, difícil de lidar. E eu tenho ouvido de um monte de gente, pessoas que nunca se relacionaram com Deus, aí agora se tornaram religiosas. Eu tenho orado que é para Deus levar logo. Eu tenho orado para Deus tirar, para Deus fazer cair. Eu ouço 3, 4 vezes. Aí fica as pessoas todas falando para mim, sabe que eu sou pastor, fica esperando eu falar, é isso aí mesmo. Aí fala comigo, fica esperando, eu falo, cara, eu não posso orar isso. Por quê? Porque a Bíblia fala, orai pelos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Irmão, pensa na tribulação. Teve um domingo desse que eu estava com uma crise de coluna. Eu fui para o joelho para orar para Deus me curar. E fui para o joelho com tudo, comecei a orar. Deus me cura, Deus. Irmão, sabe aquela oração que não passa do teto? Parece que tem um firewall, parece que tem um antivírus. Você está orando, você está sentindo que está ricocheteando, não está passando nada de lugar nenhum. Não sentindo nada, cara. Estava orando, mas não sentindo nada, cara. Nenhuma reverberação celestial. Sabe que você me entende? Aí eu parei de orar e falei assim, peraí, cara, tem uma coisa errada, cara. Deixa eu desligar o antivírus. Aí eu comecei a lembrar das pessoas da igreja que estão com problema. Aí comecei, Deus, tem misericórdia de fulano. Irmão, foi falar isso e o céu. Deus, se lembra daquela irmã tão querida que está nessa luta. Aí comecei a chorar. Senhor, tem misericórdia. Não tem problema nenhum, Senhor. Senhor, tem misericórdia dela. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Consola a fulana. Senhor, eu não tenho problema nenhum, Senhor. Irmãos, eu começo a orar, eu começo a chorar com Deus. E parece que abriu um buraco no escritório. Falei, Deus, fulano teve que fechar o negócio. Deus, fulano está com gente doente internado na família, Senhor. Eu começo a orar por esse irmão, eu esqueci de mim. E o antivírus foi desligado, o firewall foi derrubado.
O firewall é uma barreira, né, de proteção, é um muro de fogo, firewall. Na informática você bota numa rede um firewall para proteger, para não ter ataques de hackers. E aí o firewall caiu, o antivírus desligou e eu começo a sentir uma paz enorme no meu coração. Aí me lembro de alguns muquiranas. Falei, Jesus Cristo, eu não vou orar por esse não. Aí o Espírito lembra da palavra de Jesus: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Aí vai eu orar. Porque eu estava com o coração pesado por causa de muitos problemas com a pessoa difícil. Ela não está de orar, oração da promoção. Senhor, promove, leva para perto de ti, leva de uma vez, Jesus. E eu comecei a orar para abençoar. Senhor, abençoa a casa dele, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa a mente dele. Pensa numa paz, irmão. O que diz o versículo 30? Porque o Senhor ofereça o rosto a quem ferir, engula a desonra. 31. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Cara, meu filho está sendo injustiçado. Meu filho está numa situação, está sofrendo e está fazendo bem, está parecido comigo. Esse é um filho que me alegra. Deus pensa assim, irmão. Quando a gente age como Jesus, a gente se torna cristão de verdade. 32. A gente pode continuar. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Se a gente continuar, vai ser isso, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é, cara. Suporte a dor, abençoe. Quando estiver te pressionando, faça o bem. Como é que a gente vence esse sentimento de raiva que às vezes a gente toma por uma pessoa e o lembrar dela te causa dor? Cara, ora por ela. Abençoa no teu coração. Mas não vai ser hipocrisia? Não, vai ser princípio de Deus. Irmão, você vai sentir paz. Eu não consigo perdoar. Ora pela pessoa. Ora por ela. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para que sareis. A gente fica orando pedindo a cura, a gente fica pedindo as coisas, a gente não ora pelo próximo. A gente tira o eu do centro e a gente bota o próximo. As coisas passam a fazer sentido. Todos os milagres de Jesus foram feitos objetivando o próximo. Moisés, quando levantava as mãos e pragas caíam, era objetivando a libertação do povo de Deus. Ele não fez nada em favor próprio. Quando Moisés bate o cajado e o mar se abre, um dos maiores milagres. Esse milagre acontece porque Moisés estava libertando o povo. O foco era o outro. Jó é restaurado e Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos, os amigos da onça, que só quiseram o seu mal, só feriram ele. Ele vai lá, ora pelos caras, Deus vem e cura Jó. Quando um dos milagres mais incríveis de multiplicação de pães e peixes, 5 pães e 2 peixes são multiplicados de forma a alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, multiplicou por 1.000. Quando Jesus multiplica o pão e peixe, Deus faz porque Jesus estava objetivando abençoar o próximo, servir o próximo. Os grandes milagres estão escondidos em atitudes que são altruístas, que não objetivam a nós mesmos. Quando você está se propondo a servir, irmão, é que Deus faz os milagres. Quando você pensa no próximo, é que Deus faz o milagre. E Deus quer fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre. Como é que a gente vence esses sentimentos? Em quarto lugar, para terminar, colocando o foco no próximo, tirando o eu do centro, deixando de ser egocêntrico, tirando o eu do centro da nossa própria vida. A gente bota o próximo no centro e as coisas começam a acontecer. Vamos ficar de pé, meus irmãos?